é uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa. Alô, gente, tudo bem com vocês? Agora que eu vi que eu tô com uma camiseta azul. Pois é, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, então pega seu chá, seu café, sua água e senta aí pra gente conversar. Eu pensei em não gravar esse vídeo porque na internet os assuntos se tornam antigos muito rápido. Então hoje parece não fazer mais sentido levantar um debate sobre o discurso da ministra Damares. Eu acho essa rapidez uma característica um pouco ruim da internet, porque às vezes faz com que a gente tenha que responder a assuntos muito complexos sem a devida atenção, sem um momento de reflexão. E trabalhar com a internet é lidar com isso o tempo todo. Se hoje acontece alguma coisa polêmica ou problemática, você sente que precisa gravar um vídeo no mesmo dia. E de repente tá todo mundo emitindo opiniões e fazendo memes, inclusive brigando entre si por causa de determinado assunto. E nesse sentido, o discurso da ministra causou uma repercussão imensa e algumas posições me incomodaram um pouco, inclusive da esquerda, da oposição e até de pessoas LGBT. Por um lado, eu acho que a discussão ficou muito pautada na divisão de cores, tanto que foi criada a hashtag cor não tem gênero. Isso não é um problema, mas a gente precisa refletir sobre a ideologia que tá por trás desse discurso, e daí não é muito eficiente postar foto da Damares de azul ou do Papa vestindo uma manta rosa. Por outro lado, eu vi muita gente dizendo que esse discurso era uma cortina de fumaça para desviar a nossa atenção de medidas que realmente afetam a realidade da população, da classe trabalhadora, ou seja, que afetam a vida das pessoas. De fato, essa é uma estratégia utilizada, por exemplo, pelo governo Trump e também está sendo usada aqui no Brasil. A gente precisa saber diferenciar o que é cortina de fumaça e o que são medidas que têm consequências concretas na vida das pessoas. Por exemplo, aquele vídeo da mesma ministra sobre ver Jesus na goiabeira, pra mim era cortina de fumaça. E as pessoas passaram dias e dias falando sobre isso, produzindo conteúdo sobre isso, fazendo memes sobre isso. Mas menino usar azul e menina usar rosa pra mim não é cortina de fumaça, e nesse vídeo eu vou explicar por quê. Essa criança sou eu. Eu não sei exatamente quando, como nem porquê eu desenvolvi certos gostos para atividades, brincadeiras e roupas, mas certas características da minha personalidade me acompanham desde, sei lá, desde que eu consigo me lembrar, desde que eu me tornei capaz de tomar as minhas próprias decisões, tipo escolher a roupa que eu quero usar ou quais são as minhas brincadeiras preferidas. Eu não lembro disso ser um problema quando eu era pequena, mas passou a ser um problema quando eu comecei a ir pra escola. Eu tinha 3 anos quando eu comecei a ir pra escola. Porque eu saí do meu pequeno núcleo de convivência e passei a conviver com outras crianças, com outras pessoas adultas, e uma das primeiras lembranças que eu tenho desse lugar, ou seja, do convívio social, é uma sensação de inadequação. Não é que eu não gostasse da escola, tinha muita coisa legal na escola, mas naquele espaço eu me sentia deslocada. Eu até escrevi um texto no Instagram sobre isso. Nesse texto eu disse o seguinte: o ambiente escolar muitas vezes mantém e reproduz desigualdades, naturaliza os papéis de gênero e reforça a fronteira que separa as crianças. Tem uma educadora e pesquisadora brasileira chamada Guacira Lopes Louro que diz o seguinte numa obra chamada Gênero, Sexualidade e Educação: é provável que para algumas crianças, aquelas que desejam participar de uma atividade controlada pelo outro gênero, as situações que enfatizam fronteiras e limites sejam vividas com muita dificuldade. E com base na minha própria vivência, posso dizer que a experiência escolar de crianças que desafiam as normas de gênero e de sexualidade deixam marcas negativas com as quais a gente precisa lidar durante toda a vida. A escola não é a única responsável pela manutenção dessa ideologia, na verdade, todos os discursos em todos os lugares reforçam a ideia de que você precisa seguir determinada norma e cumprir determinado papel social. Essa lógica causou em mim, desde a infância, um conflito enorme e recorrente a ponto de eu ter várias lembranças em que prevalece esse questionamento e a sensação de que havia alguma coisa errada. Eu não tô dizendo que eu não tive uma infância feliz, muito pelo contrário, até porque os meus pais nunca se importaram se eu jogava futebol e andava de skate, pulava muro. Mas eu não posso negar que eu cresci com um conflito causado por essa lógica que estrutura a sociedade. E eu tô usando exemplos da minha vivência para tornar mais nítida e palpável as consequências concretas de discursos como o da ministra, que no meu caso foi o quê? Uns problemas de autoestima, umas crises de ansiedade, uma fobia social, uma coisa bem tranquila. Não. Quando eu tava pensando se eu gravava ou não gravava esse vídeo, eu lembrei de uma coisa que virou moda agora, que são aqueles chás de revelação do sexo do bebê. Eu realmente não vou julgar a decisão individual de você fazer ou não fazer uma festa como essa. Acho que é mais uma forma que o capitalismo e o patriarcado encontraram de ganhar dinheiro e de reproduzir estereótipos de gênero antes mesmo da criança nascer? Acho. Mas também acredito que seja possível uma pessoa ou um casal promover esse tipo de festa e mesmo assim proporcionar à criança
criança uma educação livre de barreiras de gênero porque o ser humano é contraditório. E por que eu digo que é contraditório? Porque essa festa é mais um alarde sobre o sexo de uma criança que ainda nem nasceu. Ou seja, para essas pessoas, o resultado que consta ali no exame é uma informação muito importante, que vai determinar várias coisas na vida da criança, na vida da família. Caso contrário, não fariam uma festa desse tipo. Quando você procura fotos desses chás de revelação, você encontra imagens como essas, em que tudo é azul, tudo é rosa, menino, menina, princesa, príncipe. Se no exame constar que aquele bebê é uma menina, o resultado vai ser mais ou menos isso. E se for menino, vai ser mais ou menos assim. Você pode pensar que esse tipo de festa é fofa e realmente as fotos são lindas, mas vamos pensar nos significados simbólicos e também concretos de rituais como esse. Ela faz parte de uma concepção completamente naturalizada, segundo a qual uma das principais características que diferenciam e separam os seres humanos é o sexo biológico. E de acordo com ele, as pessoas são categorizadas como homens ou mulheres dentro de uma lógica em que ser homem e ser mulher correspondem a uma série de normas e de papéis sociais, que são constantemente reproduzidos e ensinados desde que a gente nasce. É por causa dessa lógica que eu já sentia aos 5 anos que não existia um lugar pra mim no mundo. Eu vou compartilhar algumas lembranças da minha infância para que vocês entendam um pouco o que eu quero dizer com isso. Sempre que eu brincava de casinha com as minhas amigas, eu queria ser o pai. Eu me escondia no quarto dos meus pais, eu colocava uns casacos e gravatas e pintava com lápis de olho, bigode e barba em mim. E tinha um evento específico que me deixava extremamente incomodada, que era a festa junina. Porque nessa festa da escola eu tinha que ir fantasiada, precisava colocar vestido, amarrar o cabelo, passar batom. Em momentos como esse, eu sentia que eu tava representando um personagem, porque aquela pessoa não era eu, e eu não me sentia confortável daquele jeito. Só que eu não podia simplesmente falar que eu queria colocar calça e uma camisa xadrez. Meu sonho era usar camisa xadrez. Eu só fui fazer isso quando já era muito grande. Grande não, porque eu tenho 1,58 m, mas quando eu fiquei mais velha. Teve um Natal em que uma pessoa da minha família deu um presente pra mim e pra minha prima. E esse presente era uma Barbie, daquelas muito legais, que você coloca na água e ela mudava a cor do cabelo. Era uma coisa que era muito difícil de a gente ganhar naquela época, porque era caro. E eu gostava de brincar de boneca. Eu acho que toda criança que cresce livre pode gostar de várias coisas diferentes, de brincar de bola, de boneca, de casinha, de skate, de pipa. O problema é que é muito frustrante estar numa posição em que todo mundo presume que a única coisa que você quer no mundo é uma boneca, um conjunto de maquiagem, um fogão de brinquedo, um livro sobre tudo que você deve saber sobre garotos. Ou seja, o tempo todo a gente aprende que precisa se encaixar dentro de um modelo de feminilidade, num padrão de comportamento e que precisa ocupar um papel social. Vestir determinadas roupas, estar constantemente em busca de um padrão estético, se casar com um homem, cuidar da casa, ser mãe e se dedicar ao lar e sofrer as consequências de uma jornada dupla ou tripla de trabalho. Eu também lembro que minha avó costumava me dar roupa de presente e às vezes ela dava meia e calcinha e um dia ela me deu cuecas. Eu fiquei tão feliz porque de alguma forma era como se eu tivesse acesso a um mundo que sempre me foi negado, sabe? Eu gostava de atividades, brincadeiras e roupas que, de acordo com a sociedade, pertencem ao universo dos meninos. Ah, Lui, mas é assim que funciona o mundo. É assim que funciona o mundo porque ele é regido por normas que a gente estabeleceu. A gente não, na verdade. Porque essas normas são construções sociais carregadas de ideologia e com o objetivo de manter uma ordem naturalizada, segundo a qual quem tem acesso a espaços de poder são homens brancos, cis, heterossexuais. Menino corre, pratica esporte, brinca de super-herói, de luta, gosta de armas. São estimulados nos meninos comportamentos mais ativos, agressivos, que correspondem a uma personalidade mais dominadora. E todas as características consideradas femininas devem ser completamente repudiadas. Ou seja, existe uma hierarquia muito bem definida que provoca apagamentos, exclusões e violências. Então pensar que o discurso da ministra é somente sobre cores é uma visão muito limitada, porque ele faz parte de um pensamento muito maior, que determina políticas públicas, diretrizes curriculares e que, acima de tudo, sustenta uma ideologia muito violenta. Isso não é cortina de fumaça. A gente está falando sobre opressões que afetam muitas pessoas, sobretudo aquelas que não correspondem às normas de gênero e de sexualidade. Uma prova de que esse discurso tem consequências concretas e determina políticas públicas é o que aconteceu agora aqui no meu estado. O novo governador proibiu que pessoas trans utilizem seu nome social no serviço público e nas escolas públicas de Santa Catarina. Isso quer dizer, por exemplo, que servidores públicos
públicos não vão poder usar o seu nome social e que provavelmente estudantes também não vão poder usar o seu nome social na escola. Vocês têm noção do que isso significa? Tem outras falas da ministra que não ficaram tão conhecidas, mas que representam a mesma lógica do discurso de que menina usa rosa e menino usa azul. Ela já disse que sexo entre mulheres é uma aberração e também disse o seguinte: o macho é macho, o cachorro macho nasce macho, você não pode criar ele como fêmea, a menina nasce menina. Esse tipo de discurso representa uma política de desumanização e de extermínio de certos corpos cujas vidas são esvaziadas e perdem o próprio status de vida. Tem um trabalho da Judith Butler chamado Vida Precária, em que ela fala sobre essa política de desumanização segundo a qual nem todos os sujeitos são reconhecidos como sujeitos e nem todas as vidas são reconhecidas como vidas. E é por isso que no Brasil, por exemplo, todos os dias mulheres, pessoas LGBT, pessoas negras, as populações indígenas, enfim, todos os dias essas pessoas são violentadas e assassinadas por conta dessa ideologia e dessa política institucional, inclusive. Ah, mas a ministra não estava falando mal de pessoas LGBT, ela estava criticando a ideologia de gênero. Daí a gente vai ter que deixar isso para um outro vídeo. A única coisa que eu quero dizer é que se a gente pode falar em ideologia de gênero, é dessa ideologia que eu abordei nesse vídeo. Uma ideologia naturalizada, institucionalizada, reproduzida pelos mais diferentes discursos e que provoca consequências concretas na vida de crianças e de pessoas adultas oprimidas por uma estrutura social misógina e LGBTfóbica. E se você tem uma vivência parecida e quiser compartilhar comigo, comenta aqui embaixo pra gente conversar. E a gente se vê no próximo vídeo. Abracinho você, beijo, tchau!